Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui para apresentar para vocês a nossa nova consultoria, tá? Acelerador de lucro. E aí, antes de falar disso aqui, eu quero trazer para vocês um estudo de caso nosso, ó, um bolo. Como é que se faz para chegar aqui, ó? Faturamento, receita e lucro, tá? Então, a ideia aqui nesse vídeo aqui é apresentar para vocês o caminho, né, que muitos empresários precisam passar. E mais importante, entender que quanto maior gerar valor nos seus clientes, maior é uma balança. Maior o valor, maior é o lucro. Quanto menor o valor, menor o lucro. O equilíbrio é um ponto de estagnação. Pode gerar falência de empresas ou estagnação mesmo financeira, que geralmente, de acordo com a inflação, com tudo mais, realmente é a falência. Mas não vamos analisar isso desse ponto de vista. Aqui a ideia é conversar com esse grupo em geral, com vocês, como transformar, né? Qual que é a diferença entre valor e lucro? E isso é muito importante para obter o lucro, né? Entender a diferença. Muito se fala, gerar valor, proposta de valor, mas o que que significa ter valor? E eu vou trazer aqui uma analogia para vocês aqui, com base nos nossos clientes, o case de confeitaria, e mostrar para vocês o caminho do faturamento, receita e lucro. Bom, então, se você hoje busca, né, em geral, gerar lucro, aumentar a margem de lucro, ou otimizar, né, maximizar os lucros e alcançar um crescimento financeiro consistente, em outras palavras, né, é como se basicamente tivesse uma caixa registradora dentro da empresa, né, que entra dinheiro e você vai lá e saca. Então essa é a ideia aqui, beleza? Mas, ó, seguinte, essa aqui é a premissa do nosso, né, nosso modelo de negócio, né, modelo de negócio com base nos 18 anos, é um modelo de negócio que vende todos os dias com lucro, previsibilidade, controle das contas e sem precisar arrancar os cabelos. Quando eu falo precisar arrancar os cabelos, aqui o contexto aqui em geral é sem precisar fazer investimentos astronômicos em marketing. Não, é fazer investimentos precisos. E muito deles a partir da onde, ó, das informações do controle, tá? Então, deixa eu trazer aqui para ideia para vocês aqui mais essa premissa. Em geral, a grande maioria das empresas, né, passa por um desafio hoje, atualmente. Vive esse ciclo, né, de frustração. Faz as vendas, mas não geram lucro. É isso que aconteceu, né? A gente fazendo algumas reuniões de consultoria, percebemos que efeito pós-Black Friday, picos de venda, venderam, faturaram duas vezes mais, mas quando for analisar o resultado, na última linha, a empresa teve prejuízo. Como é que isso é possível, né? Porque, ó, não aumentou a percepção de valor, o lucro proporcionalmente, ó, a geração de valor é diminuída, a geração de lucro é automaticamente também é diminuída. Então, quanto mais, né? Porque lembra, quanto mais leve, né? Quanto menos geração de valor, menor é o lucro. Então, em geral, não é só fazer a venda. A gente entende, né, que um dos caminhos para se aumentar o lucro é gerar venda. Deixa eu trazer aqui para vocês, ó. Um deles é aumentar a venda. Mas definitivamente não é o mais inteligente. Definitivamente não é o mais inteligente. Como é que eu sei disso? Porque antes mesmo de pivotar para o digital, eu descobri outros caminhos. Primeiro, redução de custos dentro do negócio. Esse é um dos mais inteligentes. Por quê? Porque esse aqui, redução de custo impacta diretamente no lucro. Se você reduzir o custo para atender a mesma operação, esse lucro que já era previsto dentro do planejamento de gasto anual, ele se converte em lucro, tá? E o próximo é a maximização, né? Vamos colocar otimização do processo produtivo.
Processo operacional, processo produtivo, vamos colocar operacional, tá bom? Então, esses aqui são as três, as três principais formas de aumentar o lucro, as estratégias principais. Aumentar as vendas, redução de custos do negócio, da empresa. Quais são os mais... Ó, vamos tirar esses aqui. E quais são os mais indicados? É esse aqui. E justamente a gente tem uma abordagem onde a gente tem esses três agindo de maneira eficaz. Mas vamos lá, vamos trazer aqui para vocês, né? O problema é que muitos enfrentam. E a Black Friday, né? Aumentou as vendas, muito esforço, mas no final das contas, o resultado foi prejuízo, negativo. A causa, geralmente, disso, muitas vezes, está na falta de compreensão, né, de como gerar valor para os clientes. Ao mesmo tempo, aumentar de forma consistente o lucro. Parece um equilíbrio delicado aqui, né? E é, tá? Então, criar algo que os nossos clientes amem, tá? Enquanto garantimos que os nossos... Ó, os clientes amam e os nossos colaboradores gostem, e principalmente as nossas finanças estejam sempre no verde, é um desafio que se tem que ter esse trio aqui de estratégias atuando de forma mais eficaz. Deixa eu explicar aqui para vocês aqui em geral, mas antes disso, deixa eu entender, mostrar para vocês o que que é gerar valor e gerar lucro, tá? Em geral é o seguinte, qual que seria o impacto, né, se a geração de valor for menor? O lucro cai. Em outras palavras, perde-se oportunidade, clientes insatisfeitos e em última instância, um negócio com potencial que não atinge seu verdadeiro potencial. E aqui eu quero mostrar para vocês que existe uma solução. Eu vou falar para vocês, mas antes de falar dessa solução, eu preciso trazer aqui para vocês, ó, a diferença entre valor e lucro. E eu quero usar aqui um estudo de caso, que é da confeitaria. Valor e lucro, tá bom? O que significa valor, né? O que significa gerar valor para os clientes? Eu quero que primeiramente vocês entendam que isso não é apenas sobre entregar um produto ou um serviço, mas sobre criar uma experiência única que os clientes amem. Tá? E aqui, ó, a experiência, deixa eu trazer aqui uma analogia em geral. Imagine o seguinte, né? Assim como esses nossos clientes, vocês decidiram, imagine que você decidiu, você ou alguém que você conhece, decidiu abrir um negócio de confeitaria, tá bom? Então, assim como as confeitarias, né? Qualquer confeitaria, ela parte dessa premissa, tá? Então, imagina que você abre uma confeitaria, então o que que você precisa? Gerar vendas. Mas antes, para gerar vendas, você precisa gerar valor. Então, o que que significa gerar valor para essa confeitaria? Gerar valor é como preparar um bolo incrível, tá? Precisamos adicionar ingredientes de alta qualidade, ok? Seguir uma receita única, esses são diferenciais, tá bom? E principalmente, ó, garantir que o resultado seja irresistível. Isso representa oferecer algo que os nossos clientes adorem, que eles gostem da experiência, né? Isso com características únicas, né, para chegar nesse tipo de resultado. Vamos colocar até um zoom aqui. Vamos ver se vocês estão vendo. Estão vendo, né? Então, beleza. Um zoom aqui. Então, garantir que chegue nesse tipo de resultado. E essas características fazem, né, o cliente escolher o seu bolo, né, o nosso bolo, como temos de confeitaria, e o dos concorrentes. Entende? Então, isso que é gerar valor. É, receitas, né, ingredientes incríveis, uma receita
diferenciada, única, um resultado, né? Uma apresentação, a estética, a beleza, isso é gerar valor para o cliente. Agora, o lucro, vamos falar. O que significa gerar lucro para o negócio, tá? Gerar lucro é como gerenciar as finanças da cozinha, tá bom? É gerenciar as finanças. É fundamental também, é fundamental entender que isso não é apenas só sobre números. Não é só apenas sobre números, tá bom? Então, fazendo uma analogia ainda com a nossa cozinha, né? Significa encontrar, né, a combinação perfeita, a combinação certa de ingredientes relacionada aos custos, com a implementação das técnicas e vender muitos bolos de maneira eficiente. Em outras palavras, ó, esses dois aqui, ó, pode-se dizer que são os custos e aqui é a receita, a geração de receita. As fontes de receita é fazer a venda do bolo. Bom, seja de uma fatia, então vamos aqui, ó, seja de uma fatia ou seja do bolo como inteiro, beleza? Então, em geral, o lucro aqui é que a gente precisa garantir que estamos gastando, né, sabiamente. Ou seja, para comprar o bolo, a gente está gastando de forma sábia. E, ao mesmo tempo, proporcionando uma experiência para os nossos clientes que façam ele querer continuar comprando com a gente. Entende? Então, o grande desafio entre gerar valor e lucro, por exemplo, aqui no estado da confeitaria, é encontrar um equilíbrio perfeito entre criar produtos ou serviços, né? Criar produtos ou serviços, né? Que encantem, né, os nossos clientes, o resultado encante os clientes, ou seja, gere uma percepção de valor, ok? Ao mesmo tempo, administrar as nossas operações, né, a operação da cozinha, a compra da matéria-prima, já que são produtos de excelente qualidade, né? Por exemplo, pode ter custos altos na aquisição da matéria-prima. Então, buscar estratégias como buscar novos fornecedores faz parte do processo. Então, encontrar esse equilíbrio e buscar administrar, né, as nossas operações de maneira eficiente e garantir um momento de consistente no lucro a partir de todo esse jogo, gerar valor e ainda encontrar o equilíbrio entre gastos e receita. Ah, receita a gente fala aí de estratégias de venda, e uma das maneiras mais inteligentes para gerar lucro, geralmente já está na sua base. É muito mais fácil vender para um cliente do que um novo cliente. Então, atualmente, né, as abordagens, né, eu parto de uma abordagem diferente, mais eficaz, é bem simples, né? Não é hoje, mas eu vou fazer, mas é bem simples. Vamos supor, se eu aumento o faturamento, naturalmente, os meus custos variáveis, eles aumentam proporcionalmente, porque para produzir um bolo de 100, precisa fazer o quê? Custou 50. Então, qual que é a diferença? Qual que é o lucro bruto? 50. Tá bom? Vamos só pensar na matéria-prima, nem vamos colocar imposto. Para fazer 100, para vender um bolo de 100, precisou de R$ 50. R$ 100 menos 50 dá R$ 50. Tem os R$ 50 de lucro bruto. Não é o lucro interessante, não é o lucro líquido, tá? A gente não busca lucro bruto, a gente busca lucro líquido. O que acontece? Se eu aumentar as vendas de 100, se eu aumentar, por exemplo, se eu vender 10 bolos desses, automaticamente vai subir 10 vezes o valor. E aí que entra aquela sacada que eu escrevi aqui. Será que ela vai aparecer? Não aparece. De otimizar o processo, reduzir o custo. Ou seja, se hoje eu vendo por 100, para produzir custou 50. Vamos anotar, acho que é mais fácil anotar. Ó, se hoje eu vendo por 100, vai custar, deixa eu colocar aqui uma outra cor. Cadê minha paletinha de cores? Aqui. E custou 50.
Tem disponível ainda? Vamos colocar aqui, ó, 50, tá? Esse 50. E o que acontece? Agora imagine, quando eu falo de otimizar, o que que eu falo quando... Porque, ó, deixa eu trazer para vocês por que que otimizar é a estratégia mais inteligente. Então, eu vou vender o mesmo bolo por 100. Só que eu economizei, eu consegui economizar, certo? De vez de ficar 50, eu consegui por 40. Automaticamente o lucro bruto já não é mais 50. O lucro bruto agora é 60. R$ 60. Tu tá entendendo a otimização? Ou seja, eu vendi pelo mesmo preço, mas de vez em aumentar as vendas, a quantidade de vendas para chegar no lucro bruto, ó, no lucro bruto isso aqui, tá? 60, o que eu fiz? Eu só reduzi os custos. Aqui, dos custos desde fornecimento de buscar novos fornecedores, otimizar a receita para poder entregar o mesmo resultado, né, que é aquele terceira estratégia mais eficiente. Cada negócio, né, geralmente tradicional, tem as suas características, né, e a gente acompanha de forma muito personalizada cada um dos negócios que a gente está dentro dos projetos. Né? A gente entra como coautores, né, como sócios, não sei lá como pode se chamar em geral. A gente vai falar, ah, vocês são quase sócios da gente. A gente recebe, né? A gente, na verdade, tem esse objetivo, cadê? Ó, de ajudar as empresas a gerar lucro. Nosso objetivo é ajudar as empresas a gerar lucro, tá? Então, aqui, até analisando aqui, ó, vamos supor, vamos analisar aqui, ó, esse cenário, vamos fazer cálculo para vocês entenderem aqui comigo, ó. Se eu aumento 10 vezes, na primeira versão, tá? R$ 100, se eu faço 10 vendas, quanto é que vai ficar? Eu vou faturar R$ 1.000, certo? Mas automaticamente, do mesmo jeito que eu faturei os R$ 1.000, uma coisa que tem impacto, quer ver? Deixa eu colocar na mesma cor para falar a mesma, né? Ó, ficar na mesma cor. Ó, tem uns R$ 100 o bolo, ok? Vezes 10 bolos. Vendi 10 bolos, aumentei a primeira variável, aumentei o número de vendas. Vou faturar 1.000. Ok, só que proporcionalmente, olha só, olha quando eu falo para vocês por que vender não é a maneira mais inteligente. Proporcionalmente, olha só, custa 50 produzir, vezes 10. Fica quintão. Opa, peraí, aumentou as vendas, mas o custo também aumentou. Então, não é a maneira mais inteligente. Qual que é aqui, ó, o lucro bruto? Fica ainda nos 500. Se aumentar para 100, para 20 vendas, vai aumentar. 2.000 menos 1.000 vai ficar 1.000. É proporcional. Então, aumentar as vendas não é a maneira mais inteligente de aumentar o lucro. E isso aqui, gente, é o lucro bruto. Tem ainda aqui pagar os custos fixos, que é o aluguel, o prolabore, o salário da operação, conta de água, conta de energias, custos de operação em geral. Geralmente, os negócios aí tá na média de acordo com dados do Sebrae, e até eu nos acompanho, a média dos negócios está na faixa de 2%. Geralmente a gente analisa lucro em termos percentuais, tá? De 2% a 10%. Olha, 10 está, meu, negócio está top. Depende do modelo de negócio, tá? Serviços é um pouquinho mais. Mas a média de, por exemplo, na indústria, no comércio, tá? Está nessa faixa aqui de 2% a 10%, ou seja, sobra 2% do valor de faturamento. A gente está falando de R$ 200, então não é interessante aumentar tanto o lucro assim. Ou aumentar as vendas. Não é tão interessante aumentar tantas vendas, porque o que acontece? Na proporção, vai ficando o quê? Os custos vão ficando, eles vão subindo junto. Aumenta as vendas, mas os custos variáveis, eles vão subindo junto para produzir. Ok? Então vamos lá. Do ponto de vista, analisando, por exemplo, como se fosse o negócio do bolo, né?
uma das coisas mais interessantes é analisar que como que a gente pode sair desse ciclo, né? Como eu falei para vocês, imagine que cada um de nós fosse, imagine que cada um de nós fosse um chefe, né? Um chefe confeiteiro, né? Capaz de criar produtos ou serviços irresistíveis. A forma como você faz o bolo, isso pode ser um diferencial competitivo, tá? Pode ser percebido como algo, uma proposta de valor diferenciada, né? Tem, por exemplo, quando a gente fala, analisa o modelo de Business Canvas, tem um central lá, é proposta de valor. Então, existe, para cada negócio, uma, uma comunicação ou realmente uma proposta de valor individual em cada um dos negócios. Isso aí, geralmente, a gente faz nas reuniões, a gente conversa, uma conversa, a gente consegue descobrir isso. Então, a ideia é de adicionar ingredientes únicos, aplicar a receita, tá bom? Seguimos uma receita específica, a receita da vovó, né? Tem, por exemplo, uma confeitaria aqui em São Caetano, que tem umas bolachinhas incríveis, tá? E é uma receita, produto top, produto premium, com uma receita incrível, com uma receita da vovó, e ela entrega um produto incrível. Isso gera valor. E o lucro, como é o lucro? De novo, ó, não adianta aumentar as vendas, se não reduzir os custos, tá? Então, por outro lado, né, quando a gente fala aumentar o lucro, a gente tem que ser o chefe, né? O mestre da cozinha, mas controlando o financeiro, controlando a cozinha, a operação da cozinha. Bom, então essa é ali encontrar o encontro entre a entrega de produtos de qualidade, com receita incrível, com a otimização das estratégias, justamente nessas estratégias que a gente geralmente ajuda os empresários, tá? Então, em geral, qual que é a ideia aqui? A gente criou uma análise, né, só para vocês entenderem, né? Uma das confeiterias, como qualquer outra confeitaria, ela pode enfrentar vários desafios, né, que tornam crucial entender a diferença entre gerar valor e aumentar o lucro. Quais são os problemas mais comuns, tá? Na minha experiência, por exemplo, negócios tradicionais, negócios mais locais, né, uma região, um ponto fixo, né? Por exemplo, isso aqui eu estou hoje no escritório, tá? Ele é um negócio local, mas olha que legal, ele é híbrido. Por quê? Porque eu posso tocar a operação aqui, mas eu posso tocar essa mesma operação no coworking, seja pago ou gratuito. Eu posso, por exemplo, viajar, levar meu notebook, as câmeras, o monitor, o mouse, tudo, e também tocar a operação. E aí depende do seu modelo de negócio. Mas existem modelos de negócio, por exemplo, uma confeitaria, não é comum, tá? Não é comum, existem as móveis, mas não é comum, não é típico, tá? Mas a grande maioria das confeitarias ainda elas são o quê? Um espaço físico, tem o fogão, certo? O, a cozinha montada, toda alinhada. Então, quais são os problemas, geralmente, esse tipo de modelo de negócio enfrenta? Concorrência acentuada, gestão de custos, esse é um dos maiores, tá? Muitos, quando chegam para mim, Cláudio, eu preciso aumentar as vendas. Aí eu apresento essa continha aqui, ó. Eu entendo, ó, a gente vai aumentar as vendas. Mas antes de aumentar as vendas, a gente precisa organizar isso aqui. Vamos lá. Marketing e vendas gera faturamento. O que gera lucro é a gestão do dinheiro, é o financeiro, tá? Então, por exemplo, gestão de custo, outro também, geralmente, esse tipo, sazonalidade, demanda flutuante, tem uma semana que vende bastante, na outra pico cai, né? Então, esse esquema de sazonalidade. Dificuldade, né? Por exemplo, esses negócios tradicionais, de fidelizar cliente, inovação, tendências, né? Tipo, se adaptar, né? Muitos desses negócios encontram os desafios de se adaptar às tendências, né? E, por exemplo, né? A indústria de confeitaria, cada vez mais, ela está dinâmica, né? Com novas tendências surgindo de forma constante. Então, é importante a adaptação, tá? Desde a geração de valor, ou seja, a capacidade de inovar o resultado do produto final, tá bom?
E se adaptar também às tendências de mercado. Por exemplo, é muito comum antigamente vender no ponto físico. Poxa, mas peraí, eu posso vender no físico? Então, por que eu não posso explorar o online? É aí que a gente entra na nossa consultoria de transição, entendeu? Mas é essa que eu estou falando? Não, mas ela faz parte de todo o processo da nossa consultoria geradora de lucro, acelerador de lucro, tá? Então, em geral, por exemplo, experiência do cliente talvez não tenha sido satisfatória, né? Mas, em geral, na minha experiência, a gestão de custo, né? Ou seja, os ingredientes de alta, aqui, ó, os ingredientes de alta qualidade e a produção, aqui, ó, a receita artesanal pode aumentar os custos, tá? Afetando a lucratividade. Então, como é que eu faço? Né? Meus, né, as empresários, muitos empresários, né, que têm confeitaria. Meus ingredientes são de primeira qualidade. Poxa, muito top. E aí, bom, muita qualidade, mas e a margem de lucro? Você está entregando um produto bom, é encontrar o equilíbrio. Lembra aqui, ó, encontrar esse equilíbrio aqui, eu não gosto de falar que é o balanço, tá? Eu gosto do balanço. Você gera maior valor, maior vai ser o lucro. Ficar na geração de valor com lucro no equilíbrio mesmo é estagnação, é tendencioso à falência. Se tem menos valor, ou seja, o valor fica menor, o lucro fica menor. É só imaginar uma régua aqui. Deixa eu colocar uma régua aqui, ó. Vamos lá. Régua. Ó, fica aqui comigo. Ó, vamos virar ela aqui, ó. Já, já vem aqui, participam basicamente de um cursinho de Canvas. Legal, né? Deixa eu limpar aqui. Clear our design. Beleza. E aqui, ó, tá vendo? Então, o que acontece, ó? Se o valor ficar maior, já é gerado maior valor, fica mais pesado. O lucro sobe. Menor valor, fica mais leve, o lucro desce. Beleza? Então, em geral, é isso. Então, encontrar, né, esse ponto de idealidade, de perfeição para encontrar essas métricas, ela requer um estudo de viabilidade, tá? Mas a importância do equilíbrio, né, entre compreender a distinção permite, por exemplo, essa confeitaria, bom, equilibrar a busca por ingredientes excepcionais, ou seja, geração de valor, com a prática de gestão financeira eficiente, que é aumentar os lucros. Entende? Então, a gestão de custos é muito importante. Para quê? O equilíbrio entre esses dois, entregar produtos, né? Lembra, um problema que pode acontecer é colocar produto de alta qualidade, mas vender por um preço é, a- baixo no valor percebido, um custo baixo. O que acontece? A conta não fecha. Vende bastante, precisa vender um volume muito gigantesco para poder ter uma percepção de lucro. E, na verdade, pode acontecer o efeito pós-Black Friday, né? Aumentar as vendas, mas poxa, aumentei as vendas, mas na hora do demonstrativo ali de resultado, ao invés da empresa ter lucro, ela teve prejuízo. Estão entendendo aqui comigo? Então, aqui, em geral, é um dos maiores desafios, né? E outra situação também é a fidelização de clientes, né? Para a geração de valor, principalmente nesse tipo de negócio, a confeitaria, né? E esse modelo que é, tô trazendo um modelo de negócio tradicional, local, né? O grande problema é manter clientes fiéis. Isso é um desafio, porque hoje o mercado está muito competitivo. E como que isso é importante, né? A experiência do cliente, né? Ou seja, gerar valor envolve criar uma experiência única que fidelize o cliente, seja no gosto, seja na apresentação, seja numa proposta única de valor, por exemplo, como é
pedidos entregues em 1 hora, em 30 minutos, o seu dinheiro de volta, tá? E aí cada cliente a gente ajuda a identificar, e muitas vezes, né, a gente fala, de vez aportar tanto dinheiro no investimento de aquisição de novos clientes, que é, por exemplo, deixa eu colocar aqui vez fazer só estratégias de marketing, né? Marketing, vamos fazer marketing, né? Ou seja, qual que é o desafio para esses negócios aqui? O custo de marketing, hoje em dia, né, cada vez mais as plataformas vão subindo. Um grande problema. As plataformas, cada vez mais, o custo por clique, né, o CPC está ficando mais caro. Antigamente eu pagava lá 10 centavos, 9 centavos. As últimas campanhas que eu tenho testado, uns modelos de negócios nossos, tem ficado R$ 3. Ainda tá baixo. Eu tenho clientes que pagam R$ 40 por clique, gente. Gente, R$ 40 por clique. É muito dinheiro. Tá entendendo? Então, saca só. É investir mais. Qual que é o desafio do marketing? Vamos colocar aqui os bonequinhos, ó. Pessoas. Vamos lá. Aqui, ó. Qual que é o desafio do marketing? O desafio do marketing é o seguinte. É, quando se aporta estratégias de marketing, o que que o marketing faz? O marketing investe para atrair pessoas. O marketing investe para atrair pessoas. Isso aqui é um custo, ó, alto. Vou colocar aqui, eu acho que esse aqui vai ser mais. Ó, essa transação gera, aqui, ó, gera muito dinheiro para atrair esse cara. Acontece. Existe um primeiro momento por aí, mas qual que é a melhor maneira mais inteligente? Ao invés de ser o marketing atrair, o marketing tem que, na verdade, atrair já vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui novo, ó. Novos clientes. Clientes da base. Então, o investimento do marketing para atrair o cliente já é menor. Deixa eu colocar aqui, ó. Que o cliente já está fidelizado. Ó, deixa eu colocar aqui até mais para poder perceber essa diferença. Para atrair, ó, o marketing, quando ele investe para atrair os clientes da base, o investimento é menor. Mesmo o marketing, para atrair clientes novos, olha quanto ele precisa investir para atrair novos clientes. E no atual, né, a grande maioria das estratégias, eu vou falar para você, 99%, né, a maioria das estratégias ensina a ficar atraindo novos clientes, enquanto os negócios locais, a maneira mais inteligente de aumentar o lucro é investir no clientes da base. Óbvio que para esse cliente de base, houve uma necessidade em algum momento, né, dependendo do modelo de negócio, a necessidade de criar. Só isso. O que acontece? A grande maioria dos negócios já estão consolidados, já tem uma base de clientes. Já tem uma base de clientes. Então, o que precisa ser feito? Pegar essa base e gerar uma ação de vendas para apresentar um novo produto, uma nova oferta, né? Uma oferta especial, apresentar um novo, no caso deles aqui, ó, apresentar um novo bolo esse aqui deve ser minha esposa e eu, a gente gosta muito, a gente mora, é, maçã com nozes. Nossa, é incrível, tá? Se eles fizessem uma coisa nova, era muito maior. E aí são as estratégias para gerar, a gente fala, né? São estratégias de ativação, para ativar uma base a comprar novamente. Se não tiver os estímulos, tá bom? É isso aqui. Então, em geral, é gerar valor, né? Envolve criar uma experiência única para fidelizar o cliente. Aumentar o lucro significa entender como fidelizar a base, né, para a base contribuir para os resultados. Por quê? A base, o bolo, ó, vamos colocar aqui, ó, bolo.
Bolo. O bolo. Vamos lá, o bolo. Vamos colocar um bolo aqui, um pedaço desse bolo aqui. Ó, que bolão gostoso. Esse bolo aqui, ó. Vou mostrar para vocês por que é mais inteligente. Vamos lá. Esse bolo aqui, ó, custa esse pedaço aqui, tá? R$ 10. O que acontece? R$ 10. O bolo custa R$ 10. Agora, tanto faz esse bolo, ele pode ser vendido para cá, novos clientes, ou pode ser vendido para os clientes da base. O que acontece? Se for vendido para os clientes, novos clientes, o mesmo bolo, ele já vai ter abatido, né? Descontado. Vamos pôr aqui, descontado. Eu vou escrever, tá? Vamos ser desconto. Insumos, e publicidade. A publicidade para um novo cliente, menos insumos, menos publicidade. Ó, publicidade. A publicidade para atrair novos clientes, olha quanto custa. Tem um monte de concorrente, tem outras confeitarias vendendo. Enquanto a atração da publicidade, aqui geralmente, por que é maior? Porque aqui geralmente é anúncios, tá? Vamos trazer aqui visão para vocês entenderem. Aqui o investimento é em anúncios. Anúncios pagos, geralmente. Bom, estratégias de, por exemplo, vou começar o feed. Gente, elas funcionam, mas elas levam muito tempo. É uma estratégia. Hoje elas têm ficado eficazes, tem algumas abordagens para poder aproveitar, né, como os algoritmos estão querendo que sejam entregues, né, os formatos de entrega. Mas o que acontece? Para gerar, olha o investimento para gerar a venda desse bolo para esse novo cliente. Enquanto para gerar para esse aqui, ó, por quê? Porque esse aqui já tem um e-mail, já tem um contato. Então aqui geralmente já está no WhatsApp. Você pode criar uma lista de transmissão, ou você já tem uma lista de e-mail. Você pode mandar um e-mail marketing. Pronto. Ia falar que tem a oportunidade de um bolo R$ 10. E qual foi o investimento? O e-mail, gente, não precisa. Você pode fazer, se você não quiser contratar uma plataforma, você pode fazer no manual. Se você quiser, o WhatsApp também não paga. Agora, aqui a publicidade, ó, eles nem estão ainda no WhatsApp. Entende por que que o esforço é maior? Então, né, fidelizar a base é uma das maneiras mais inteligentes de gerar lucro. E principalmente, de novo, ó, vamos colocar aqui, ó, de novo, vou colocar aqui para vocês, hein? As três maneiras. Primeira maneira, aumentar as vendas. As três maneiras de aumentar o lucro. Aumentar as vendas. Maneira número um, deixa eu colocar aqui. 0. Maneira 02. É, reduzir custos. E a 3, otimizar produção. Isso impacta aqui, ó. Reduzir custos. Por exemplo, matéria-prima. Você pode manter a mesma matéria-prima, a mesma matéria. Como é que reduzir a custo aqui? Procura novos fornecedores, aumentar a forma de pagamento, tá? E otimizar, aqui, ó, otimizar a produção. Ou seja, usar a receita, a base da receita para produzir mais com a mesma quantidade. Vamos supor que sai 1 para 1. A cada uma receita de uma coisa sai um bolo. Então a ideia é uma receita fazer 2 bolos. Pronto, você já otimizou o processo para entregar 2 pelo preço de 1. Já otimizou, né? A percepção é a mesma. O cliente não sabe que otimizou, então isso é otimizar o processo. A grande maioria das empresas elas fazem isso. Bom, e aumentar as vendas, de novo, por isso que não é a maneira mais inteligente. Ó, colocar vermelhinho aqui, ó. Onde deveria ser focado? Energia, reduzir custos, otimizar a produção. E isso a gente precisa fazer uma análise do modelo de negócio,
precisa entender qual que é o seu cliente. A gente analisa, ajuda, por exemplo, os negócios, né, desse cliente a entender qual que é o perfil do cliente. Porque, presta atenção, hein? Até para, ó, em geral, vamos lá, você tem que ter as duas estratégias funcionando ao mesmo tempo, tanto para base quanto para novos clientes. Para atrair novos clientes, bom, qual que é a característica mais inteligente? É você já usar as informações do seu cliente de base, já tem que todas as características deles. E na hora de definir o perfil do novo, o novo cliente, na verdade, tem uma característica muito igual da base. Tá entendendo? Então, a máquina funciona. Essa é uma máquina perfeita para gerar lucro. Óbvio. E aí tem todo, né? Aqui as estratégias para aumentar as vendas. Gente, a gente implementa as três, reduz os custos, ajuda, né, as empresas a reduzir os custos, desde o modelo de negócio, tá? Até, por exemplo, impacta geralmente, ó, o modelo de negócio, impacta diretamente. Modelo de negócio, o que pode ser modelo de negócio? Estão perguntando aqui. O modelo de negócio, basicamente, é o seguinte: hoje, a grande maioria dos negócios, né, tradicionais estão ainda dentro de, por exemplo, de um espaço. Ou é próprio ou é alugado. Não importa. Se é próprio, em geral, o ideal é que o dono cobre o aluguel, mesmo sendo o espaço dele. Essa é a maneira mais inteligente. Porque se ele não tivesse, se ele não está cobrando, e eu conheço muitos empresários que não cobram, tá? Se ele não estivesse alugando, ele teria que pagar para alugar. Então, nada mais justo do que ele receber pelo próprio aluguel do espaço dele. Mas o que acontece? Tem um aluguel. Então, o fato dele tirar a operação do aluguel e não precisar fazer mais aluguel, ele já reduziu custos. Reduzir custos no processo aqui, ó. Isso aqui pode, né? No caso da cozinha, pô, por exemplo, talvez na cozinha ela não consiga tirar o espaço, né? A estratégia de local. Então, ela pode reduzir custos o quê? Procurando as mesmas matérias-primas em fornecedores com preço mais acessível. Reduzir custos. E a otimização é como é que a gente otimiza a rotina tanto produtiva, né, a operacional da fabricação, por exemplo, no caso do bolo, quanto também rotinas de vendas, rotinas de marketing. Por exemplo, vou fazer qual que seria a mídia mais eficiente para vender meu bolo? Será que realmente é investir em marketing? Ou eu contrato um vendedor, né? Que a gente chama de inside sales, né? E aí? Estão entendendo? Então, em geral, essa é uma das formas mais interessantes. De forma objetiva, né, as três causas desses problemas, geralmente, né, como, vamos lá, concorrência acentuada, gestão de custos, sazonalidade, fidelização de clientes, inovação em tendência, experiência do cliente, está muito relacionado a custos elevados, né? Custo pode estar relacionado a custos elevados, falta de estratégias de diferenciação e desafios de gestão financeira, tá? Então, por exemplo, custos de ingredientes. Peraí, vamos voltar para os nossos ingredientes, né? A causa, em geral, aqui pode ser a utilização de ingredientes de alta qualidade na produção ali do bolo, né? Embora seja essencial para o valor, pode resultar o quê? Em diminuição do lucro. Lembra? Se custou 50, vamos colocar aqui, vende por 100. Vende por 100. Vamos colocar, deixa aqui mesmo. Só diminuir aqui, ó. Vende por 100. É, custa 50. Sobra 50. Vendi o bolo por 100 reais, mas para produzir ele custou 50. Sobra de lucro bruto, não é o lucro que fica ainda realmente no caixa da empresa, tá bom? 50. E o que acontece, né? Então, se eu mantenho esse custo, o mesmo custo, né? Ou, por exemplo, vamos supor que aconteceu, faltou uma barra de chocolate e aumentou. O que que vai aumentar isso aqui? 60. O que que acontece? Vai sobrar quanto?
40. E aí o que acontece? Vai esmagando a margem. Qual que é a estratégia? Otimizar a receita para manter ou 50-50, ok? Ou até ultrapassar. Então, em geral, quando, né, esses custos elevados de ingrediente, pode impactar na margem do lucro. Especialmente se não houver o equilíbrio aqui, ó, eficiente entre a qualidade dos ingredientes e a gestão dos custos para manter esse cliente. A falta de estratégia de diferenciação, né, a concorrência é muito acirrada, muitas vezes ocorre devido à falta de estratégias claras de diferenciação, principalmente em produtos ou serviços de confeitarias locais, né? Hoje, com a internet, existem pessoas que estão fazendo estratégias, estão montando a cozinha em casa e estão fazendo a venda. Encontrar o modelo ideal. E se não destacar, né, o valor único oferecido, essa confeitaria, ela pode enfrentar dificuldade em atrair, ó, novos clientes. Dificuldade, ó, tem que investir muita grana para atrair o cliente para vender um bolo de R$ 10 e depois o bolo como todo, o bolo de chocolate completo, sei lá, por R$ 100. Entende? E também, aqui não posso esquecer, que, ó, a gestão financeira, né? O desafio da gestão financeira. A segunda causa mais, né, que traz, né, de acordo com o Sebrae, a segunda causa que fecha os negócios no Brasil é a falta de uma gestão financeira eficaz. Então, por exemplo, a flutuação, a sazonalidade, né, na demanda, elas podem tornar mais desafiador a gestão financeira eficaz, levando geralmente os empresários, donos de negócios, por exemplo, imagine que esse negócio fosse nosso, a decisões inadequadas. Então, a falta de uma abordagem, de um processo sólido para gerir os recursos financeiros pode impactar negativamente a rentabilidade, né, desse negócio de confeitaria, mesmo em períodos de alta demanda, como, por exemplo, períodos de alta demanda são como, por exemplo, Black Friday. Aumentou o número de vendas, dobrou o número de vendas, mas, peraí, pô, vou ter lucro. O empresário estava esperando, né? Não, poxa, fiquei no prejuízo. Estão entendendo? Gente, então agora é o seguinte, se você precisa da minha ajuda, né, para controlar, né, controlar essa custos elevados, né, de ingredientes ou de matéria-prima, né? Por exemplo, eu venho da indústria, então não tem ingrediente de farinha, mas tem matéria-prima. Poxa, eu preciso comprar aço, ferro. Desenvolver essas estratégias. Você busca também estratégias, né, de diferenciação e também quer sair, né, daquela sensação, nossa, faturo muito, mas não vejo lucro. Está muito relacionado à gestão financeira, ou seja, precisa implantar um processo de gestão financeira. E, ó, muito importante. Tá vendo todo esse escopo aqui, ó? É uma máquina perfeita. Marketing, comercial, marketing, comercial, que retorna dinheiro para o marketing. Então, por exemplo, ó, imagina o dinheirinho. Deixa eu pegar mais um aqui. Olha o fluxo do dinheiro. O marketing aporta para novos clientes. Em marketing, né? Marketing aporta novos clientes. Esses novos clientes devolvem dinheiro para, né, para o marketing. Para quem? Vou colocar aqui. O financeiro. Estamos ligados, hein? Gente, todo dinheiro, no final das contas, tá? Ele vai para onde? Vai para o financeiro. Por quê? Aí, de novo, olha o fluxo, ó. O financeiro investe no marketing para atrair novos clientes. Esses novos clientes compram e vai para o financeiro. No novos, né? No cliente da base, a mesma coisa. O financeiro aporta no marketing, que comunica com a base, com um custo bem menor quando comparado dos novos. Esses mesmos clientes já estão da base, já conhecem você, devolve dinheiro para o financeiro. Esse é o ciclo. Ó. Deixa eu colocar aqui o. Deixa eu, deixa eu, acho que eu vou fazer na mão. Ó, financeiro, ou deixa eu fazer do outro lado. Tá vendo? Esse é o ciclo. Galera, então se você precisa de ajuda para desenvolver
Estratégias, primeiramente, ó, no financeiro. Estratégias que inteligentes para poder investir no marketing. Marketing trazer, né, uma oportunidade, levar para o comercial devolver para o financeiro e essa máquina continuar. Faz o seguinte, aqui embaixo vai ter um link para você falar com a minha equipe, ou, bom, envie uma mensagem inbox, se você, por exemplo, estiver no Instagram, com a palavra lucro, para você ter todos os detalhes de como funciona essa nossa nova mentoria, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!